Nesse vídeo eu vou te falar o porquê. Mesmo a sua namorada se esforçando muito, a sua mãe não gosta dela. Primeira coisa que a gente precisa entender é o papel do homem na sociedade desde um contexto histórico. Se nós formos olhar para uma questão do homem das cavernas, por exemplo, o homem primitivo, ter um filho homem era muito positivo para a mãe, porque ele, além do pai, garantiria alimento para a família. Então, no caso de ausência paterna, aquele homem, mesmo novo, mesmo se desenvolvendo, ele sairia para caçar. Porque o papel da mulher nos primórdios era um papel de cuidado, de atenção, de afeto, e o papel do homem era caçar e trazer alimento para dentro de casa. Se nós formos olhar até no contexto bíblico e histórico, nós vamos ver que o pai, a família que tinha um filho homem, trazia segurança para dentro de casa. Então, é esse filho homem, no caso de uma ausência, morte de um pai, ele traria o cuidado para as filhas, para a mãe. E também existe um contexto onde, no caso de dois irmãos, se um morresse, o irmão que sobreviveu traria para perto de si a sua cunhada, faria com que ela se tornasse uma das suas mulheres, e a partir de hoje os seus sobrinhos também se tornariam seus filhos. Então, primeiramente, desde o contexto histórico, ter um filho homem é muito positivo para o casal. Eu sei que se você tem entre 25 a 35 anos, que normalmente é a idade do meu público, a nossa geração já está acostumada a ver homens e mulheres ganhando o seu próprio dinheiro. Mas a verdade é que a construção da sociedade, até nos dias de hoje, em sua grande parte, a maior parte dela, inclusive, só os homens trabalhavam. Então exige-se do homem que ele seja provedor e traga sustento, proteção e suporte para aquela família, né? E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Thiago, mais conhecido como seu professor. E nesse canal do YouTube nós falamos sobre relacionamento e desenvolvimento pessoal. E falar sobre o relacionamento entre mãe e a sua namorada pode ser algo conflituoso, mas você pode ter certeza que nos próximos minutos eu vou te ensinar o porquê isso acontece, o como resolver e os passos que você tem que dar. Então, em uma família disfuncional, na maioria das vezes uma família onde a mãe não teve uma boa relação, não teve um bom casamento com o pai, ela começa a entronizar os filhos, a entronizar muitas vezes o filho homem. E isso é um problema, porque hoje eu vejo nas minhas redes sociais, a maior parte dos homens se tornaram homens disfuncionais. Não porque eles não tiveram acesso à dificuldade ou se colocaram à prova. É porque muitas vezes a mãe desses homens não permitiu que isso acontecesse. Então, muitas mulheres que tiveram um relacionamento frustrado começam a colocar em cima do filho o amor, o afago que elas esperavam do marido, por exemplo. Dentro da psicanálise, nós estudamos bastante sobre a síndrome de Édipo, onde o filho escolhe a mãe ou o pai para se casar emocionalmente, mas nós pouco falamos sobre a mãe que teve uma frustração muito grande com o pai e gera esse casamento afetivo com o próprio filho. Nós não falamos a fundo desse tema. E é um tema que infelizmente acontece. E aí você, como homem, está dentro de um relacionamento e você percebe que a sua namorada é uma mulher esforçada, ela é educada, ela não trata a sua mãe com deboche e mesmo se esforçando muito, a sua mãe gera uma briga, um desconforto, aponta o dedo para ela. Parece que enquanto a sua mãe não autorizar essa relação, vocês não vivem em paz. E esse é um grande problema. E eu quero que você entenda uma coisa: não é porque uma pessoa tem o título de mãe que essa mulher é sacrossanta, que essa mulher é uma semideusa. Não, ela é tão humana e falha quanto você. Nós tivemos dentro da sociedade, até mesmo por mandamentos bíblicos, a ideia de nunca contrariarmos os nossos pais. Mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia disse para honrarmos. E as pessoas, às vezes, por falta de cognição e entendimento, traduzem errado.
E aí você se vê no meio de um fogo cruzado. Você pode perceber que se você perguntar para uma mãe por que que ela não entrou em um novo relacionamento, não se desenvolveu, ela muitas vezes, a mãe disfuncional, ela coloca a culpa no próprio filho. E aí você diz, mãe, mas por que que a senhora não buscou um novo relacionamento? Não, não, eu não ia fazer isso. Quem iria cuidar de vocês? Não, não, eu não quero me relacionar, não. Eu não tenho paciência. Mãe, mas por que que a senhora não buscou se desenvolver na carreira ou cuidou um pouco mais dessas áreas assim financeiras? Ué, mas eu não tinha tempo. Eu tinha que cuidar de você. Quem iria fazer isso? Então, até as falhas da sua mãe, até as áreas que ela deveria se desenvolver ou até mesmo se curar, ela usa o próprio filho como um dos motivos. E isso é muito doloroso, porque vai chegar um momento em que um homem irá cortar o cordão umbilical ou o cordão emocional, né, entre mãe e filho. E aí, a mãe que não consegue lidar muito bem com essa frustração gera uma guerra com a nora. Não porque a nora é ruim, mas sim porque essa nora está tirando uma posse dela. É o meu filho, é o meu menininho, é o meu bebê. Como assim você vai entrar na minha casa e tirar o meu filho de mim? E isso é muito perigoso, sabe? Porque nós que temos entendimento, que buscamos nos desenvolver, entendemos que essa mulher que nós estamos nos relacionando, que nós decidimos casar com ela entra para agregar na família. Ela entra para trazer para a família mais aconchego, mais amor, mais praticidade. Só que para uma mãe disfuncional, não. Ela está roubando uma das formas dela de receber receber cuidado. Se você vai para uma mulher disfuncional e tira esse filho dela, falando agora, o teu menino está se tornando homem, está tendo um relacionamento, é como se você falasse assim: eu estou tirando de você a tua provisão, eu estou tirando de você o teu suporte emocional, eu estou tirando de você tudo que você mais tem de valioso. Muitas mulheres entronizam o próprio filho. Deixam o filho sem muita masculinidade, até porque elas querem a todo momento servir. São mães que levam um copo d'água para o filho, escolhem a roupa, cozinham, levam comida no prato, vão nas entrevistas de emprego. Se pudessem, entravam até na hora da entrevista e falavam pelo próprio filho. Não permitem que esse homem se desenvolva. E aí você vai chegando numa hora onde você vai buscar um bom relacionamento, encontrou uma mulher de valor, uma mulher que vale a pena, e aí você tem que, além de dar todo o cuidado e amor para essa mulher, tem que ficar mediando o conflito, porque existe uma criança emocional com o título de mãe. E como que você, como homem, resolve isso? Entenda. Ah, vamos ignorar a minha mãe que ela para. Não, não é assim que funciona. Você precisa desenhar uma linha. Você precisa dar limite para ela. Mãe, eu te amo, mas eu escolhi me casar com a fulana. E, ó, eu estarei presente, mas agora eu vou viver a minha vida. Porque se você nunca delimitar, se você nunca frear essa mulher disfuncional, que infelizmente é a sua mãe, ela não vai parar, ela vai se achar no direito de querer cuidar do seu relacionamento e mais, ela vai querer dizer para sua namorada como o filhinho dela merece ser tratado. Então lembre-se, toda guerra entre nora e sogra existe porque você não está fazendo o seu papel de homem. Ei, mãe, eu amo a fulana, eu vou me casar com ela e eu exijo respeito. Você não precisa amar a minha esposa, você não precisa validar a minha esposa, você não precisa validar a minha namorada, mas eu quero respeito. Porque a minha namorada nunca lhe faltou com respeito. Mas cadê essa força? Cadê essa hombridade de não ter medo de frustrar a sua mãe? Muitos homens perderam excelentes relacionamentos simplesmente porque não conseguiram frustrar as expectativas da mãe. Será que esse é o seu caso? Será que você vai esperar realmente perder uma mulher muito incrível só porque a sua mãe era disfuncional?
Não permita que isso aconteça. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no meu canal, clica em se inscrever, deixa seu like. E se você é solteiro e tá aqui, poxa, Thiago, eu não tenho namorada ainda, mas quando eu tiver, eu quero saber o que fazer. Eu quero deixar o meu treinamento chamado Começo Certo. Lá eu ensino você, homem, a se tornar um homem de destaque e que atrai a mulher certa para casar. E óbvio, vence a timidez, começa a ser mais líder e se torna um homem interessante. Quero deixar o link aqui. E se você quer se desenvolver como pessoa, mas quer um acompanhamento exclusivo comigo, eu quero te convidar também a conhecer a minha consultoria individual, onde eu e você, durante uma hora, conversamos juntos sobre o seu problema e eu trago soluções práticas com ferramenta de logoterapia e psicanálise para você. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Mais um vídeo do YouTube do seu professor.